Olá pessoal, então a gente sempre recebe muitas perguntas sobre o que é uma tela cirúrgica, se a gente sempre precisa utilizar telas nas cirurgias de hérnia, e a gente vai aproveitar aqui uma maquete para explicar exatamente o que é uma cirurgia de hérnia inguinal, não exatamente, mas um esquemático do que é uma cirurgia de hérnia inguinal e quais são os diferentes tipos de telas que a gente tem hoje no mercado. Então essa aqui é uma maquete que inclusive eu tenho ela no meu consultório para explicar para os pacientes. Isso aqui é um desenho de uma região inguinal, ou seja, da região da virilha do paciente, sendo olhada por dentro, a visão de dentro do abdômen para fora. Então isso é a parede abdominal. Essa representação em rosa, ela representa os músculos da parede abdominal. E o que a gente consegue perceber aqui? Existem alguns pontos nessa região que seria o músculo da parede abdominal, onde existem pontos de fraqueza ou buracos na parede abdominal, na musculatura da parede abdominal, e são esses buracos que representam as hérnias, nesse caso da região inguinal. Quando eu tenho um buraco ou um defeito na minha parede abdominal, o que acontece? Os órgãos acabam saindo através desses defeitos e fazendo com que o paciente tenha a percepção, seja de um aumento de volume, uma bolinha, ou seja de um desconforto causado pela pressão desse órgão que acaba causando nessa região da musculatura. E aí o que é feito durante o procedimento cirúrgico de uma hérnia inguinal? O que é feito a gente vai entrar dentro do abdômen do paciente ou dentro da parede abdominal do paciente, vai dissecar e vai identificar esses referenciais anatômicos e aí a gente vai se identificar ou a gente vai se deparar com a presença desses defeitos que são as hérnias, e é nesse momento que a gente precisa pensar na utilização da tela. Então veja, isso aqui a gente não vai suturar, não vai costurar, porque o músculo tende a trabalhar e abrir, ou seja, a hérnia recidivar. Por isso que as cirurgias de hérnias na virilha são chamadas cirurgias livres de tensão, onde a gente não sutura a musculatura, mas a gente coloca um remendo, que na verdade é uma tela. Aqui eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma tela dita convencional, que é uma tela de um polímero sintético, que é o polipropileno, e que ela é uma tela chamada plana. Essa é uma tela de muito boa qualidade, que é utilizada na maioria dos locais, mas hoje a gente tem algumas telas que já vêm com algumas melhoras ou com alguns aprimoramentos em relação a essa tela que é dita uma tela convencional. Tá? Quando a gente utiliza uma tela muito convencional, então normalmente a gente vai cortar essa tela de acordo com o tamanho necessário para o paciente, vai colocar nessa localização, e aí a gente muitas das vezes vai precisar utilizar um dispositivo que é chamado um fixador. Então aqui eu tenho um fixador que quando eu disparar, ele vai soltar um grampinho, e aí vocês conseguem perceber, ele solta um grampinho que vai acabar fazendo a fixação da tela, e aí a gente utiliza lá 3 ou 4 grampinhos para manter a tela na posição. Aqui um detalhe técnico, óbvio, a gente tem que evitar utilizar muitos grampos, porque quanto mais grampos nós utilizarmos, maior vai ser potencialmente a dor do paciente no pós-operatório. Então eu preciso ter um equilíbrio entre o risco de não fixar versus o benefício de fazer uma fixação muito agressiva e causar dor no paciente. Aqui a gente tem uma outra tela, que é uma versão mais moderna, vamos dizer assim, que ela é chamada de uma tela anatômica. Se vocês prestarem atenção, ela já tem um desenho, ela foi confeccionada de acordo com a anatomia dessa região. E aí o cirurgião, a partir do momento que fizer o procedimento, seja pela técnica laparoscópica ou robótica, simplesmente vai colocar a tela e veja como a tela fica exatamente adaptada a essa região, cobrindo lá os potenciais locais onde o paciente pode ter uma hérnia inguinal ou uma hérnia na virilha. E aí a gente tem outra alternativa também da utilização de tela. Essa também é uma tela que pode ser necessária a utilização de uma fixação. E hoje a gente também tem disponível as telas que são chamadas autofixantes. Se vocês prestarem atenção aqui, essa tela ela tem uns grips, ela tem como se fosse um velcro. Então se a gente conseguir mostrar, ela tem como se fosse uns gripzinhos, que são os velcros, e ela é chamada uma tela autofixante. Nesse caso aqui a gente também tem uma tela que é chamada anatômica, então ela é formada, ela é pré-formada de acordo com a região inguinal do paciente. Essa aqui, na verdade, ela é uma tela para ser colocada do lado direito do paciente, e aqui a gente tem uma representação que, na verdade, está do outro lado, mas é só para vocês entenderem, Então, que a partir do momento que eu coloco uma tela como essas, que é uma tela autofixante, ela também vai cobrir essa região dos defeitos, e diferente das outras telas que eu preciso colocar uns grampinhos para fixar, ela naturalmente vai ficar fixada por esses microgrampos, Um mecanismo como se fosse um mecanismo de velcro, e aqui eu não preciso fazer nenhum tipo de fixação adicional, porque a tela está completamente presa, devido a esses grampinhos ou esses microgranchinhos que ela tem na sua própria constituição. Então tá aí, pessoal, para quem tem dúvidas sobre telas, um vídeo falando um pouquinho mais sobre essa tecnologia. E lembrando, essas telas a gente tem hoje todas, a gente tem acesso a todas essas telas
na nossa clínica, na nossa prática diária, e a gente acaba fazendo a escolha de acordo com cada caso. Então, cada paciente tem as suas particularidades e a gente acaba escolhendo a melhor tela de acordo com o caso específico de cada paciente.